Regência, vamos fazer a correção hoje de duas atividades. Uma de gramática, que é sobre a regência nominal, e uma outra de literatura, que é sobre o segundo período, ou segunda geração do modernismo brasileiro, que é em atividades. São atividades que eu pedi nesta semana. Então, vamos corrigir a primeira, de gramática, que foi pedida ontem. Assim como na regência verbal, no capítulo referente à regência nominal, a gramática normativa se ocupa dos casos em que o regente condiciona o regido, isto é, que o regido é complemento do regente e a preposição rege exerce um papel importante. Observe alguns exemplos em títulos de reportagens. Excursão a uma Pompeia moderna. Procurador faz denúncia contra Renan no STF. Temor de ingerência derruba ações da Petrobras. Então, vocês viram aí três títulos, não é manchete, a gente chama isso de manchete de reportagens. As palavras excursão, denúncia e temor, quando ocorre em um enunciado, necessita de alguma complementação. Diante de um enunciado como turistas fazem uma excursão, imediatamente sentimos a falta de informações sobre o substantivo excursão. Excursão a qual lugar? Para qual finalidade? Da mesma forma, o enunciado procurador faz denúncia carece de complementação. Denúncia contra o a quem ou denúncia de quê? Em temor derruba ações da Petrobras, sentimos a falta de informações. Temor de por o a que ou a quem. Então, vamos ver aqui as questões. Nos títulos destacados, as palavras excursão, denúncia e temor estão acompanhadas de regidos de que os complementos sintáticos e semanticamente. Identifique-os e registre as regências. A resposta é o seguinte: excursão a uma Pompeia moderna. Denúncia contra Renan. Temor de ingerência. Aí eu corrijo aí, gente, é Temer, é temor. Em cada uma dessas regências, que complementação de sentido é feita pelo regido, principalmente pela preposição. Em excursão a uma Pompeia moderna, o regido é regido. O regido indica o destino da excursão. Em denúncia contra Renan, o regido identifica o denunciado. E em temor de ingerência, o regido especifica a causa do temor. Então, gente, vamos lá agora para o terceiro. Como esses substantivos nomeiam ações, as regências nominais desse tipo equivalem a regências verbais. Regentes, verbos, como regidos complementos. Mesmo que os complementos não venham introduzidos por preposição, confira transformando os substantivos regentes em verbos e fazendo as devidas adaptações. Então, de excursão, nós podemos transformar num verbo excursionar. Excursionar a uma Pompeia moderna. Denúncia, nós podemos transformar no verbo denunciar, denunciar Renan. E temor, nós podemos transformar no verbo temer, temer a ingerência. Então, vocês viram aí substantivos que se transformaram em verbo e observaram que as regências continuaram sendo as mesmas, com as mesmas preposições. Não é a preposição a, só Renan que faltou aí
a denúncia a Renan, que denuncia a Renan. Renan, ele era um senador da República Brasileira. Ele era o presidente do Senado na gestão passada. Na regência nominal, nem sempre o regente é um substantivo. Verifique no título de duas reportagens a seguir, uma sobre a aliança entre partidos políticos no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff e outra sobre o pequeno aumento na velocidade dos ônibus na capital paulista, longe do patamar desejado. Segundo mandato será mais dependente do PMDB. Velocidade dos ônibus fica longe da meta de Haddad. Segundo mandato será o mais dependente. Velocidade dos ônibus fica longe. Não poderíamos terminar assim, o que significa que dependente e longe são palavras que pedem complementos. Vejamos aqui. Quais são os seus regidos? Do PMDB, da meta de Haddad. E letra B, de que classe gramatical são esses regentes? Então, dependente é um adjetivo e longe é um advérbio. Então, olha aí, ó. Segundo mandato, dependente. Dependente de quem? Do PMDB. E o outro, aí dependente, é um adjetivo, que não é? E o outro, quando diz assim, a velocidade de ônibus fica longe. Longe de quê? Da meta de Haddad. Então, longe é um advérbio, né? Você sabe aí que longe é um advérbio. Bom, gente, vamos ver aqui uma outra. Regência nominal informal. Nós tínhamos visto regências nominais formais, que significa dizer que está de acordo com a norma padrão. Agora, quando nós falamos de informal, que é aquela que é coloquial ou popular, é aquela que não está de acordo com a norma padrão. Parece desaptado. Tem certeza que é aqui? Segundo o mapa dele, sim, diabos. Acho que ele nos fez de palhaços. Maldição, pisei em outros. Não há nada aqui, além de insetos, milhares deles. Guilherme pagará por isso. Então, vamos lá. Aí diz o seguinte: as personagens representadas na tira são nobres do século XVIII. Que informações visuais marcam a época e a classe social delas? Aí diz o seguinte, que são as roupas, a cabeleira, o chapéu da época, o binóculo, o mapa ainda pouco desenvolvido. Que marcas linguísticas reforçam isso? O emprego do segunda pessoa do singular. Tem certeza que é aqui? Número 2. Apesar de ter conservado um traço linguístico da nobreza, o autor também marcou a coloquialidade no diálogo. Uma dessas formas é um caso atual de regência nominal. Identifique-o. A regência é a certeza que é aqui. Então, vocês sabem que a palavra certeza, quando a gente tem certeza de alguma coisa. Explique seu caráter coloquial. Pela norma padrão, a regência seria certeza de que é aqui. Informalmente, costumamos suprimir a preposição, principalmente quando o termo regido é representado por uma oração.
Vamos ver a questão 3 aí. Como foi criado o humor dessa tira? Além de baralhamento de padrões linguísticos, o humor faz pelo o fato de as personagens não perceberem que os supostos insetos são habitantes do lugar. Guive não teria contado a eles que o país era de pigmeus. Então, gente, aí são o que eu quero que vocês identifiquem essa coisa. Quando a gente tem necessidade de alguma coisa, certeza de alguma coisa, aí por isso que diz que ela está coloquial, porque você não pode dizer tem certeza disso, ou tem certeza disso, está certo. Tem certeza de que você está falando a verdade? Então, sempre o termo certeza pede a preposição de. Atividade de literatura, na página 243 e 244. Lá é em atividade. Neste caso aí, essas questões aí são mais de marcar. São simuladas, aí vocês estão vendo que caíram no vestibular em FUVEST São Paulo. E estas 3 partes correspondem ainda ao movimento rítmico da sonata. Um alegre inicial que é a zonga destabocada de mestre José Amaro. Um amante central que é o mais repousado Lula de Holanda na sua pasmaceira, cheia de interioridade não dita. E, finalmente, o presto brilhante e genial do capitão Vitorino Carneiro da Cunha. Então, gente, esse trecho aí é de um livro. Então, esses são trechos de livros vestibulares que tinha antigamente, ou ainda tem nas outras universidades. Eles sempre indicam que os alunos leiam alguns livros, então precisa ler os livros para identificar. Esse trecho aí foi retirado de um livro chamado Fogo Morto, do autor José Lins do Rego. Então, aí é um trecho tirado de um livro. Questão 2, também da FUVEST São Paulo. Numa espécie de projeção utópica, sua personagem, um tipo de idealista bobo e desacreditado, alude à mudança na estrutura social do Nordeste com o advento de outra ordem em que o privilégio ceda ao princípio da justiça. Daí a crítica falar em figura quixotesca, dentre as personagens do Fogo Morto, qual se enquadra nesta definição? Aí faltou o A, né? A, de Lula de Holanda. B, Coronel José Paulino. C, Antônio Silvino. D, Mestre José Amaro. E Vitorino Carneiro da Cunha. Gente, isso aí também precisa ler o livro para responder essa questão. Porque aí é para você identificar qual é a figura, o personagem do livro. Fogo Morto continua sendo o livro lá de José Lins do Rego. Questão 3, aqui eu coloquei uma letra muito pequena para ler, fica difícil. Guimarães Rosa, numa linguagem em que a palavra é valorizada não só pelo seu significado, mas também pelos seus sons e formas, tomou um tipo humano tradicional em nossa ficção, o jagunço, e transformou além do documento até a esfera onde os tipos literários passam a representar os problemas comuns da nossa humanidade. Exemplifique as palavras acima, o trecho de Guimarães Rosa. Gente, essa questão aqui caiu nesse simulado, só que eu quero que vocês saibam que o Guimarães Rosa, ele está na geração de 45, a gente ainda vai estudar mais na frente. Aí a letra D, a resposta,
que é que me acuava, agora eu velho vejo, quando cogito, quando relembro, conheço que naquele tempo eu girava leve demais, assoprado. Deus deixou, Deus é urgente e sem pressa, o sertão é dele, O que o Senhor quer indagar, eu sei, porque o Senhor está pensando alto, em quantidades, do mais. Então, esse livro aí são um livro de Guimarães Rosa, e, na verdade, Guimarães Rosa é um autor da geração de 45, a gente vai estar mais na frente. Leia atentamente esses dois trechos, comparando-os. Aí nós temos o trecho 1, a Feira de São Cristóvão. Tudo começou em 1945, quando os caminhões pau de arara, vindo de vários estados do Nordeste, chegavam ao campo de São Cristóvão, trazendo retirantes nordestinos para trabalhar na construção civil, onde já página 24 tinha vaga garantida, o encontro dos recém-chegados com parentes e outros conterrâneos eram animados com música e comida nordestinas, dando origem à Feira de São Cristóvão. Durante 58 anos, a tradicional feira permaneceu no campo de São Cristóvão, debaixo das árvores. Em 2003, as barracas foram transferidas para dentro do antigo pavilhão, que foi transformado pela Prefeitura do Rio e transformado no Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Hoje, a Feira de São Cristóvão tem boa infraestrutura de limpeza e segurança, com banheiros públicos e estacionamento. Trecho 2. O trecho 2 diz o seguinte: Festa. Os dois meninos espiavam os lampiões advindos, casos extraordinários. Não sentiam curiosidade, sentiam medo, e por isso pisavam devagar, receando chamar a atenção das pessoas. Supunham que existem mundos diferentes da fazenda, mundos maravilhosos na Serra Azulada. Aquilo, porém, era esquisito. Como podia haver tantas casas e tanta gente? Com certeza, os homens iriam brigar. Seria que o povo ali era um brabo e não concedia que eles andassem entre barracas? Estavam acostumados a argumentar cascudos e puxões de orelhas. Talvez as criaturas desconhecidas não se comportassem como Sinhá Vitória, mas os pequenos retraíam-se, encostavam-se às paredes, meio encadeados, os ouvidos cheios de rumores estranhos. Então, aí a resposta é a letra C. Aí diz o seguinte: a partir da comparação entre esses dois trechos, é incorreto afirmar que. Aí a letra A, C. Os retirantes, a que o autor faz referência no trecho 1, são seres reais que deslocam do interior do Nordeste para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida. Os dois meninos presentes no trecho 2 encontram-se ainda em sua região. Aqui é outro texto, é também da Unicamp, Crianças Ladronas. Já por várias vezes, o nosso jornal, que é sem dúvida o órgão das mais legítimas aspirações da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos
Capitães de Areia, nome pelo qual é conhecido o grupo de meninos assaltantes e ladrões que infestam a nossa urbe. Jorge Amado, Capitães de Areia. O Sem Pernas já tinha mesmo certo dia em que penetrara num parque de diversões armado no passeio público, chegado a comprar a entrada para um carrossel, mas o guarda expulsou do recinto porque ele estava vestido de farrapos. Depois o bilheteiro não quis lhe devolver o bilhete da entrada, o que fez com que o Sem Perna metesse as mãos na gaveta da bilheteria, que estava aberta, e abafasse o troco. Tivesse que desaparecer do passeio público de uma maneira muito rápida, quando ao lado o parque se ouvia gritos de ladrão, ladrão. Houve uma tremenda confusão enquanto o Sem Pernas descia muito calmamente a camboa de cima, levando nos bolsos pelo menos 5 vezes o que tinha pago pela entrada. Mas o Sem Pernas preferiria, sem dúvida, ter rodado no carrossel. Bom, e a resposta é o seguinte: o primeiro incesto é representado do conjunto de textos jornalísticos que inicia Capitães de Areia. Que voz social eles expressam? Os textos jornalísticos que antecedem a narrativa propriamente dita identificam-se com a voz e a ideologia das classes dominantes baianas, que estão no controle dos meios de comunicação, e, nesse sentido, opõe-se à voz narradora do segundo excerto do romance. Letra B. O narrador do segundo trecho adere a um ponto de vista social que caracteriza da ficção de Jorge Amado. Que ponto de vista é esse? O ponto de vista do narrador no trecho é simpático ao universo dos marginalizados e excluídos, universo que inclui diversos recortes possíveis, como negro, mulheres pobres, operários, e como nesta obra de Jorge Amado, crianças e adolescentes abandonados. Bom, gente, vocês viram aí esse assunto que é de alguns livros relacionados aos escritores do modernismo da segunda fase, que nós chamamos de geração de 30. Vocês já viram essa aula, não foi nem eu que fiz, foi um outro professor que eu peguei na internet, uma aula que eu achei muito interessante, o professor explicava muito bem. Ele, inclusive, falou desse livro Capitães de Areia, ele falou do livro Fogo Morto. Eu não sei se vocês assistiram ao vídeo, mas ele fez um pequeno relato de cada obra mais importante dos autores. Ele também falou de Vidas Secas, que é uma obra de Graciliano Ramos. Então, são muitos autores nordestinos dessa geração. Eu até diria que a que eu gosto mais na literatura brasileira, também tem Raquel de Queiroz, que quase todos os grandes escritores dessa geração aí são todos nordestinos. Então, para mim é importante porque fala do nosso povo, da nossa região e da nossa cultura. Isso é importantíssimo. É claro que tem temática diferente, se vocês viram aí. Alguém que fala lá do Fogo Morto, que é do Agreste, dos engenhos de cana-de-açúcar, Vida Seca do sertão nordestino, que fala do vaqueiro, do homem que está fugindo da seca. E também esse Capitães de Areia, que também é um livro de tema social, que fala lá dos meninos abandonados que vivem nas praias de Salvador. Então, gente, é isso. Nós estamos terminando o nosso assunto. Espero que vocês façam leituras. Lá no livro tem vários resumos, mas eu estou concluindo esse assunto da geração de 30, que nós chamamos de regionalismo, no regionalismo brasileiro.
Ela também é chamada de regionalismo, porque quase todas as obras falam de uma região. Tenham todos um bom dia.